Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto, glória, aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Bom dia, a graça e a paz seja com todos. Aqui vamos mais uma vez refletir na palavra do Senhor, meditar, porque essa é a palavra que nos mantém em pé. Gostaria de deixar uma meditação que está lá no Salmo 138, versículos 6, 7 e 8. Versículo 3, 6, 7 e 8. Fala assim: quando clamei, no versículo 3, tu me respondeste e deste-me força e coragem. Versículo 6, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Versículo 7, ainda que eu passe por angústia, tu me preservas a vida. Versículo 8, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das suas mãos. Em meio a uma situação de caos que foi instaurada na nossa nação e no mundo, de medo, de pânico, mas a gente olha para a palavra do Senhor e a palavra do Senhor diz que quando nós clamamos, Ele nos dá força e coragem. Então, que a cada dia haja clamor, haja esse relacionamento, essa ligação entre nós e Deus, para que Ele nos dê força e coragem. Quando a gente chega perto do Senhor em oração, nunca a gente sai igual de como nós estávamos. É por isso que precisamos dele a cada dia, a cada momento e a cada instante. Porque muitas vezes o desânimo quer abater, a tristeza quer abater, a falta de perspectiva, de fé quer abater. Às vezes as notícias são tão terríveis e a gente acaba acreditando mais nas notícias e em uma realidade que está se aproximando cada dia
do que na palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós clamamos a Ele, mediante qualquer circunstância, Ele nos dá força e nos dá coragem. E a palavra do Senhor ainda vai dizer que, embora Ele seja alto, excelso, sublime, Deus é tão poderoso, soberano, mas mesmo assim Ele se importa e olha para os humildes. E o humilde é aquele que se prostra diante dEle. O humilde é aquele que reconhece que há uma mão que governa o universo e que está no controle de tudo isso. Humilde é aquele que reconhece que o seu orgulho, suas riquezas, seu nome, seu status não podem continuar promovendo vida, não pode continuar o exaltando, não pode continuar sustentando a sua vida, porque a nossa vida ela é sustentada pelas mãos do Eterno. O Senhor, em meio a tudo isso, o Senhor diz que ainda que nós passamos por angústia, porque é necessário, porque há em meio a tudo isso um plano divino, porque há em meio a tudo isso uma permissão divina, mas em meio às angústias desse tempo, Ele diz: eu preservo a vida daqueles que me buscam, eu preservo a vida daqueles que me temem. Eu amo, foi Deus que criou a humanidade, foi Deus que criou o ser humano para preservá-lo. E aqueles que se aproximar do Senhor com temor, amor, Ele vai preservar das angústias. Ele vai dar coragem e força. Muitas vezes nós perguntamos: Senhor, em meio a tudo isso, será que o teu propósito será cumprido na minha vida? Mas nessa manhã o Senhor diz, Salmo 138, para encerrar no versículo 8, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Acima de todas as coisas está a palavra e o nome do Senhor. E quando você se entregou a Ele, quando você se entrega a Ele, quando você confia nele, é a palavra e o nome dele que é válido na sua vida, que é validado na sua vida. E Ele te garante nessa manhã que o propósito dele será cumprido na sua vida. Fique com essa palavra, independente das circunstâncias que estão acontecendo hoje. Saiba que o propósito do Senhor, ele será cumprido na tua vida. Fique com essa palavra, acalma seu coração, porque o Senhor, ele já tem a solução desse caos. Na hora certa, a mão do Eterno vai dar um basta em tudo isso. Continuemos em oração e arrependimento pela nossa nação e pelas nações do mundo, em arrependimento diante do Senhor, para que o Senhor venha e sare a nossa terra. Um grande abraço da irmã André e fica na paz do Senhor. Glorificamos o teu nome, te exaltamos, Pai, porque temos consciência, Deus, da tua grandeza, da tua majestade, do controle do Senhor sobre tudo na nossa vida. Declaramos, ó Deus, que somos dependentes do Senhor, que necessitamos, Pai, da tua mão estendida sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Pai, em nome de Cristo Jesus, te exaltamos, Senhor, e te agradecemos pela vida. Te agradecemos, ó Deus, porque quando cremos no Senhor, quando entregamos a nossa vida a Ti, quando somos dependentes do Senhor, sabemos que os propósitos do Senhor se cumprirão na nossa vida. Porque a nossa vida deixa de ser nossa para pertencer ao Senhor. E nós te louvamos pela tua fidelidade, porque o Senhor nos ama, o Senhor tem uma história conosco, o Senhor tem uma aliança com os teus filhos, e o Senhor zela pela tua aliança, Pai. Clamamos a Ti, ó Deus, por força, por coragem, porque a tua palavra, Deus, ela nos chama para ser fortes e corajosos. Porque foi o Senhor quem nos chamou, não foi qualquer pessoa, foi o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ser fortes e corajosos, Pai, para fazer a tua vontade, para ser diferença em nosso meio, Pai. Nos ajuda, Deus, a nos levantar como igreja do Senhor, a sermos valentes do Senhor,
Que a tua vontade, ó Deus, e que o teu cuidado continue sobre a nossa vida, sobre as nossas casas, Pai, sobre a nossa igreja, Deus, e sobre a igreja do Senhor espalhada na terra. Em nome de Jesus, toque em nossos ouvidos, ó Deus, toque em nossos olhos, Pai, e nos capacita a ver e a ouvir, Senhor, os teus propósitos, as tuas promessas. A tua fidelidade, ó Deus, o querer do Senhor para a nossa vida. E toca também, Deus, no nosso coração, para que o amor ao Senhor, Pai, seja maior, infinitamente maior, do que o amor às coisas desse mundo. Em nome de Jesus. Bom dia, Igreja Apacentar, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Como nós combinamos semana passada, e tradicionalmente acontece nos cultos de terça-feira de oração na igreja, às 7 horas da manhã, nós refletimos sobre um livro da Bíblia em um determinado capítulo. E nós estamos nessa terça-feira, dia 21, agora às 7 horas da manhã, com o capítulo 22 de Jeremias, que tem como título, pelo menos na minha Bíblia, o juízo contra a casa real de Judá. É uma palavra que Deus destina à autoridade maior da nação de Judá e também uma palavra destinada a nós enquanto igreja, nós enquanto líderes ministeriais, nós enquanto liderança sobre uma pessoa em que nós estamos sendo instrumentos de Deus na vida de pessoas. É uma palavra exortadora e é um convite, uma possibilidade que Deus dá para a redenção dessa nação, para que essa nação tenha uma esperança. Ora, uma palavra um pouco contraditória comparada a Jeremias 21, que foi a reflexão feita na semana passada, até certo ponto sim, mas nós percebemos que há o registro de que existe uma possibilidade do livro de Jeremias não estar sendo apresentado na Bíblia de uma forma ordenada, de uma forma cronológica. Há a possibilidade, por exemplo, de o capítulo 22 de Jeremias ter sido escrito antes do capítulo 21. E nós estaremos testificando isso através dessa reflexão. No capítulo 22, no versículo 1, o Senhor nos fala através da palavra. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e fala ali esta palavra. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: fazei juízo e justiça, e livrai o roubado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violências, nem derrameis sangue a inocente neste lugar. O 4 ainda diz: porque se deveras fizerdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentam no lugar de Davi sobre o seu trono, montados em carros e em cavalos, ele e os seus servos e o seu povo. Porém, se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. O Senhor, ele traz para ajudar, ensina ao rei a base para a reconstrução de uma nação. Na verdade, essa palavra, ela nos chega como uma receita para uma nação que poderá ser redimida. Ao contrário do que diz o capítulo 21, que mostra uma casa já perdida, um vaso que não está sujeito à reconstrução, não está sujeito à reutilização. E nesse capítulo 22, o Senhor dá uma condição ao rei de Judá. O Senhor diz no versículo 3, novamente: fazei juízo e justiça, e livrai o roubado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violências, nem derrameis sangue a inocente neste lugar. Ou seja, havia uma situação de total corrupção naquela nação. Havia uma situação de ampla injustiça naquela nação. E o Senhor queria trazer uma mensagem de instrução. Façam por esse caminho e vocês poderão ser salvos. Como ele diz:
Porque se deveras fizerdes esta palavra, entrarão pelas portas dessa casa os reis que se assentam no lugar de Davi, sobre o seu trono, montados em carros e em cavalos, ele, os seus servos e o seu povo. Ou seja, será uma nação de paz, será uma nação tranquila, em que as pessoas poderão se sentar em tranquilidade e poderão se desenvolver. Mas para isso é preciso que haja um posicionamento. E esse posicionamento, pelo que o próprio Deus afirma, começa na sua liderança. Tem que começar na sua liderança para que ela venha influenciar todo o povo. E o Senhor ainda diz mais no versículo 5, porém, se não derem ouvidos a essa palavra, o que é que vai acontecer com essa nação? O Senhor diz, por mim mesmo tenho jurado. Ou seja, o que vai acarretar, o que vai chegar até essa nação por consequência da desobediência, vai sair das mãos do próprio Deus. E é algo muito sério e que serve para que nós, enquanto corpo de Cristo hoje, venhamos estar atentos à nossa realidade, à nossa postura, ao tipo de autoridade que exercemos, como estamos exercendo e vivendo esse evangelho que nós fomos chamados por Deus para viver e de que forma nós estamos influenciando outras pessoas. O Senhor fala que da parte da mão dele mesmo, como ele mesmo tem jurado, esta casa chamada Judá se tornará em assolação. Então, assim, nós precisamos estar atentos a essa recomendação e nós precisamos, inclusive, lembrar do que o capítulo de Lucas, o capítulo 3, ele fala, do 10 ao 14. Eu selecionei aqui essa palavra por orientação da minha mãe, que me mostrou essa reflexão que o Senhor deu a ela e compartilhou comigo. Eu também gostaria de compartilhar com os irmãos. Lucas 3, do verso 10 ao 14, João Batista dá algumas explicações e algumas recomendações ao povo sobre como eles devem proceder. O povo fica sabendo, através de João Batista, da chegada de Jesus, do Salvador, do Messias. E eles perguntam como iremos fazer, entendeu? A nação está corrompida, está tudo desorganizado. E João Batista fala, no versículo 10, e a multidão o interrogava dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que a não tens. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para ser batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também dizendo, e nós que faremos? E eles lhes disse, não trateis mal, nem defraudeis alguém, e contentai-vos com os vossos soldo, que significa salário. Se contentem com o seu salário, sejam justos, sejam pessoas que exercem boas influências na vida de pessoas, repartam o que vocês têm. Essa é a orientação que eu tenho a dar a vocês. E dessa mesma forma, o Senhor trata com o rei de Judá e deseja que através do rei de Judá, toda uma nação seja chamada à exortação, aos ajustes necessários para que essa nação tome posse de uma esperança de redenção. E o que o próprio capítulo vai nos mostrar, o porquê dessa mensagem está sendo destinada ao rei de Judá e a essa nação. E o versículo 6 do capítulo 22 de Jeremias continua dizendo, porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá, tu és para mim Gileade e a altura do Líbano, por certo que farei de ti um deserto e cidades inabitadas. Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. O 8 diz assim, e muitas gentes passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro, por que procedeu o Senhor assim com esta cidade grande, ou com esta grande cidade? E no 9, eles mesmos responderão, e dirão, porque deixaram o conserto do Senhor seu Deus, e se inclinariam diante de deuses alheios, e os serviram. Essa palavra, quando ele trata de Gileade e da altura do Líbano, nos faz lembrar de uma cidade onde há cura, onde há resposta para um determinado povo. E o Senhor diz, porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá, tu és para mim a casa, tu és para mim Gileade, ou seja, tu és para mim esse lugar de cura, e tu és um refúgio.
E também fala que essa nação é também para o Senhor a altura do Líbano. E quando nós lembramos dos cedros do Líbano, a gente lembra de árvores que tinham uma aparência vistosa, mas que as suas raízes eram muito mais vistosas, porém não tão nítidas quanto a imagem externa que a gente tinha da árvore, naturalmente, como toda árvore, que a gente sabe que tem uma raiz. E no caso do cedro do Líbano existe uma raiz que é pomposa, uma raiz que é muito profunda, e nós precisamos lembrar do cedro do Líbano e dessa passagem, o versículo 6 do capítulo 22 de Jeremias, como uma exortação ao povo de Deus, no sentido de que do que adianta nós termos tanto conhecimento da palavra, do que adianta a gente profetizar tanto, do que adianta a gente demonstrar ter tanto conhecimento de causa e ser tão íntima de um Deus que se manifesta a todos que buscam a Ele, se a gente não vive essa palavra na nossa essência, se essa palavra não está enraizada no nosso coração como ela deveria estar. Então é uma pergunta que cada um de nós precisa se fazer e a gente precisa responder àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não temos mais tempo, não temos mais habilidade para lidar com as trevas como antes nós lidávamos com as trevas. Nós fomos chamados para a maravilhosa luz do Senhor, e aonde há luz, há transparência. A palavra fala que pelos nossos frutos nós seremos conhecidos. Então, assim, é necessário que os nossos frutos sejam nítidos, que eles apareçam. Por trás deles, a gente sabe que existe uma grande raiz, assim como o cedro do Líbano. É a mesma história de um filho que herda uma grande fortuna dos seus pais. Ou seja, ele é um homem rico porque o pai dele foi rico. Mas será que ele está herdando realmente a essência da riqueza dos seus pais? Será que se o seu pai foi um homem virtuoso, foi um homem temente a Deus, será que essa fé e esse temor estão sendo herdados pelas gerações seguintes, que é verdadeiramente a riqueza? Então é algo que nós precisamos pensar enquanto servos de Deus. Mais adiante o Senhor fala: porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão seus cedros escolhidos e lançá-los no fogo. Ou seja, o Senhor tem um juízo, tem um veredito para esse povo. E o veredito é sério, o juízo é muito sério. Essas pessoas iriam perecer, elas iriam perecer no fogo. Isso é muito complicado quando a gente pensa que esse povo poderia ser como Gileade, um lugar de refúgio, um lugar de cura, um lugar de grandes maravilhas, de grande manifestação da glória de Deus, e na verdade está sendo uma nação lançada a total destruição. Por quê? Porque não obedeceu à voz do seu Deus. Isso é muito sério para a gente. E no outro ele ainda diz: e muita gente passarão por essa cidade e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com essa grande cidade? As pessoas vão estranhar, assim como as pessoas estranham quando algo ruim acontece nas nossas vidas. A partir do momento que nós nos afastamos da nossa essência, que é o Evangelho, os nossos frutos também vão aparecer. Frutos dedicados ao mal, frutos dedicados à frieza espiritual, frutos dedicados à ignorância espiritual. E o mundo vai perceber isso. Assim como o mundo percebe quando nós estamos firmes com o nosso Deus, quando nós somos luz em meio à escuridão. Todo mundo percebe. E nesse caso aqui as pessoas vão perguntar: por que o Senhor fez isso? Quer dizer, as pessoas vão estranhar o porquê de estar acontecendo aquilo com aquele povo. E a resposta vem em seguida, no versículo 9, como nós lemos. Eles vão dizer: porque eles deixaram o conserto do Senhor seu Deus e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Ou seja, eles se dedicaram a uma idolatria, que no nosso tempo pode não ser uma dedicação ou uma inclinação a uma imagem de escultura, a uma divindade estranha. Pode isso não acontecer no nosso meio, mas será realmente que nós não estamos idolatrando ou priorizando coisas na nossa vida que não deveriam ser priorizadas? Assim, o nosso ego, a nossa natureza, a nossa vontade, o nosso gênio, muitas vezes pode ser uma imagem idolatrada por nós mesmos, a nossa própria imagem, entendeu? E assim, a resposta veio na boca daquele povo, a resposta instantânea, voltada para uma justificativa de que aquele povo se inclinou para deuses estranhos, porque eu imagino que o Senhor, como diz na própria palavra, ele zela pelo seu nome. Então, assim, aquele povo não poderia sofrer as consequências e o nome do Senhor ficar de qualquer jeito na terra. Então, houve uma justificativa, porque houve uma razão pela qual tudo aquilo aconteceu, e era justo que as pessoas soubessem o porquê de tudo aquilo. Não, o Deus deles não é um Deus mau. Está acontecendo isso com eles porque eles foram
eles se dedicaram à idolatria, eles recorreram a deuses estranhos, eles pecaram diante do Deus deles. Então, é preciso que nós repensemos a nossa conduta enquanto cristãos. De que forma nós estamos sendo luz, de que forma nós estamos, entre aspas, sendo trevas na vida de pessoas. Nós fomos chamados para ser luz e a nossa palavra, a nossa ordenança é essa. E ela não pende nem para a direita nem para a esquerda. Nós fomos chamados para olhar para uma única direção, que é o Senhor. E a partir do momento que nós olhamos para o Senhor, nós esquecemos da nossa própria vontade. Infelizmente, aquele povo não esqueceu da sua própria vontade. Eles se lembraram, sim, de adorar deuses estranhos porque era uma necessidade pontual deles naquele momento. Mas, como a própria palavra fala, aquela necessidade, ela pendeu para a morte, não para a vida. Então, nós não podemos nos dar a tendências que vão nos conduzir à morte. E a morte, muitas vezes, ela não chega instantaneamente. Não, agora me lançarei no inferno. Se nós estamos aqui, é porque nós temos a esperança de viver dias melhores, viver dias de obediência. E o próprio chamado de Deus nessa palavra para a exortação é um exemplo disso. Nós temos esse chamado predominante em nossas vidas. O Senhor nos chama todos os dias, porque todos os dias as suas misericórdias são renovadas sobre nós. Amém? O versículo 10 diz: não choreis ao morto, nem lastimeis, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reinava em lugar de Josias, seu pai, que saiu deste lugar, nunca ali tornará mais. Mas no lugar para onde o levaram cativo, ali morrerá e nunca mais verá esta terra. Essa palavra orienta aquele povo naquela época a não chorar por Josias, que foi um rei bom, um rei de Judá que temeu ao Senhor e que contribuiu para que o povo tivesse um grande exemplo de obediência e assim eles procedessem. O que não aconteceu com a sua descendência. Essa palavra fala: não chore por Josias, porque ele morreu sendo um homem reto que agradou ao Senhor. Chore pela sua descendência, que herdou o trono, mas que por força do pecado que cometiam, foram levados exilados, cativos, e ali eles morreram ou morreriam e nunca mais voltariam à sua terra. E nos versículos seguintes, o Senhor continua falando sobre justiça. No versículo 13, 14, 15 e 16 do capítulo 22 de Jeremias, o Senhor trata dessa justiça, que nós fizemos um link com o capítulo de Lucas no início dessa reflexão. O Senhor fala sobre como eles devem proceder e inclusive fala que, ao contrário do pai Josias, diante dos filhos, Josias teve um legado de obediência, de temor ao Senhor, e que isso, inclusive a intimidade que ele tinha com o Senhor, foram coisas valiosas que ficaram do reinado de Josias, diferente do que aconteceu com seus filhos. E o Senhor traz uma palavra diretamente voltada para esses filhos. Quer dizer, do que adianta vocês terem uma grande autoridade sobre um povo, terem um reinado nas mãos, se vocês não se dão a maior riqueza, a maior de todas as riquezas, que é a intimidade comigo. É isso que o Senhor fala através dessa palavra, de maneira também a nos alcançar nessa manhã de terça-feira. Vamos orar, irmãos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, exaltamos o Teu santo nome, glorificamos ao Senhor e nós nos apresentamos como casa do Senhor, como morada do Teu Espírito, que necessita, Deus, urgentemente de uma atenção a tudo que estamos sendo, a como estamos procedendo, para que no nome de Jesus, essa assolação que caiu sobre o povo de Judá, Pai, que estava, meu Deus, propensa ao rei de Judá, não caia sobre nós. Nós queremos, meu Deus, ser um povo redimido. Nós queremos, meu Deus, verdadeiramente, Pai, ser aquele que responde a essa remissão que Jesus conquistou para nós na cruz. Nós queremos ser aqueles, meu Pai, que se comportam de forma favorável à Tua vontade, de forma a agradar o Teu coração, de forma a zelar pela justiça que o Senhor nos ensina através dessa palavra, Pai. Nós queremos, meu Deus, ser um povo que atenta para a necessidade do nosso próximo, mesmo que isso seja difícil para cada um de nós. Nós queremos ser um povo, meu Pai, que zela com justiça para com a obra do Senhor, para com o testemunho que deve ser dado às pessoas aí fora, para que as pessoas não cheguem a perguntar por que o Deus dessa igreja
fez isso com esse povo. Nós queremos, meu Deus, demonstrar para o mundo que nós somos servos de um Deus que é Deus de justiça. Por isso é um Deus que tem nos contemplado com grande prosperidade, sendo que a maior de todas as prosperidades, a verdadeira prosperidade, consiste na nossa intimidade com o Senhor. É isso que desejamos. Por isso profetizamos sobre a igreja Apacentar, profetizamos sobre o teu povo espalhado por esse universo, Deus. Profetizamos temor do Senhor, profetizamos corações rasgados, profetizamos, meu Deus, vidas submetidas à vontade de Jesus, profetizamos, meu Deus, um povo que está com seus ouvidos atentos para ouvir a tua palavra, Senhor, e permitir que essa palavra gere vida, frutifique, meu Pai, nos torne, meu Deus, aqueles, Pai, que são conhecidos pelo Senhor pelos seus frutos. Em nome de Jesus, profetizamos vida de Deus. E se houver, meu Deus, iniquidade, se houver pecado, se houver, meu Deus, transgressão, que haja, meu Deus, o reconhecimento de que somos pó, de que somos pecadores, e que haja, meu Deus, desejo por libertação, desejo por purificação através de confissão de pecados, através de ajustes, meu Pai, verdadeiros diante do nosso Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra, Senhor, e nós nos alegramos na tua presença, porque sabemos que nesse momento o teu Espírito está agindo, está operando grande obra de libertação no meio do teu povo, para que o mundo reconheça que só o Senhor é Deus. Amém. Coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, uma coisa
basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Senhor, tua graça